Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor para todos, para todas. Aqui quem está falando é o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo aqui no qual que Deus possa estar abençoando você de uma forma toda especial. Desde já eu quero pedir a você que ainda não me segue, que você possa estar me seguindo, que eu estarei seguindo você de volta. E você que não me segue no YouTube, o meu canal lá no YouTube é Edmar Vencio Oficial, tá certo? Esse é o meu canal, o nome do meu canal lá no YouTube. Você pode pesquisar e com certeza você vai encontrar. Vamos aqui para o conteúdo. Hoje vou estar aqui trazendo uma meditação da palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui em Apocalipse 2 e o versículo 20, e se não me engano, até o 22. Vou estar aqui meditando na palavra do Senhor. Vamos falar sobre um assunto que as pessoas falam muito. Muita gente fala sobre isso. Sobre o espírito de Jezabel. Você já viu pessoas falar, fulano de tal está com o espírito da Jezabel? A pergunta que eu faço nesse momento é essa. De fato, o espírito da Jezabel atua nos nossos dias de hoje? Como muitos falam? Meu irmão, de antemão, e antes de lermos aqui o versículo da palavra de Deus, eu já vou falar o seguinte, que o espírito de Jezabel, como muitos dizem, que atua nos nossos dias de hoje, não existe. O que existe, na verdade, é a doutrina de Jezabel, os ensinamentos malignos da Jezabel. Esse aí sim, atua nos nossos dias de hoje e com muitas das vezes com muita força. Mas vamos aqui para o texto. Diz assim a palavra. Apocalipse 2, versículo 20, a seguir, vamos até o 22, salvo engano. Diz assim: Mas tenho contra ti que tolerais Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus está falando claramente. Aí onde muita gente se engana, quando se refere aqui no versículo 20, que diz: Tenho, porém, contra ti que tolerais Jezabel, mulher que se diz profetiza. Na verdade, o que acontece? Essa palavra aqui foi do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo que mandou João escrever essas palavras, que na verdade essa é uma das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E essa carta aqui, em questão que nós estamos falando, é a carta para a igreja de Tiatira, a igreja da cidade de Tiatira. Aí o que acontece? Aqui está advertindo eles sobre essa questão dessa doutrina da Jezabel. Diz: Tenho, porém, contra ti que tolerais Jezabel. Aí as pessoas acham que quando fala Jezabel está se referindo a
ao espírito da Jezabel. Na verdade, aqui não está se referindo ao espírito. Aqui, na verdade, é um memorial. Aqui, a palavra está se fazendo referência à memória da Jezabel. Por que a memória da Jezabel? Porque a Jezabel, ela melhor dizendo, era uma mulher muito perversa. Como você sabe, a Jezabel, ela era rainha por ser mulher do rei Acabe, o rei de Israel. Mas só que por ela ser mulher do rei Acabe, o que acontece? Ela era uma mulher pagã. Ela não servia ao Deus verdadeiro, servia a outros deuses, praticava outras idolatrias, ou seja, praticava idolatrias, melhor dizendo. E aí o que acontece? Ela, por ser mulher do rei, ela se apoderou, porque se aproveitou da frouxura do rei, o rei muito frouxo, entendeu? Então, não teve pulso para dominar o reino. O que acontece? A própria mulher começou a se apoderar do reino dele. Ele estava como rei, mas na verdade ela é quem mandava. Tipo assim, essa espécie é desse jeito aí. Do reinado de Acabe. Aí o que acontece? Ela incentivou ao povo de Deus naquela época a se desviar do caminho santo do Senhor e o povo a começar a praticar a idolatria. Isso aconteceu. O povo deixou de adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, para adorar aos deuses da Jezabel, principalmente o Baal. O que acontece, meus amados irmãos? Essa Jezabel, ela era uma mulher tão perversa que ela mandou matar os profetas do Senhor. Ela era perseguidora dos profetas de Deus verdadeiro. Ela não tolerava os profetas de Deus. E essa Jezabel era tão maldita que foi ela que fez aquela trama toda maligna para matar Nabote, para se apoderar da vinha de Nabote. Então é por isso que aqui se refere sobre a doutrina da Jezabel. E aqui quando fala sobre adultério, prostituição, não está se referindo a prostituição, relação sexual. Aqui está se referindo à prostituição espiritual, ou seja, o povo deixando de servir ao Deus verdadeiro para servir à idolatria, a prática da idolatria. A prostituição se refere nesse sentido. A pessoa deixar de servir ao Deus verdadeiro para começar a fazer coisas que não agradam a Deus. Então isso aí se chama a prostituição. É isso que aqui está se referindo em Apocalipse. Aí tem gente que diz assim, fulano de tal está com o espírito de Jezabel. Fulano de tal é uma prostituta, é um prostituto. Quer dizer, não tem nada a ver com a doutrina de Jezabel isso aí. Prostituição de relação sexual, é isso que eu estou falando. Aí outros diz, essa questão, a pessoa que usa batom, usa esmalte, usa brinco, aí diz que essa pessoa está com espírito de Jezabel. Porque usa determinada roupa, está com o espírito de Jezabel. Por que é isso? Por que faz aquilo? Está com o espírito de Jezabel. Na verdade, irmãos, isso aí não tem nada a ver com a doutrina de Jezabel. O que tem a ver com a doutrina de Jezabel, que é a perversidade. A perversidade e a idolatria. A idolatria, então é isso aí que tem a ver com o ensinamento de Jezabel. O ensinamento, não o espírito da Jezabel. Porque, na verdade, o espírito da Jezabel, ele não atua
nos nossos dias de hoje. Por quê? Jezabel, como todos sabem, já morreu. Então, quando nós fala, fulano de tal está com espírito de Jezabel, então, meu irmão, com muito respeito aos espíritas, mas aí nós, que somos cristãos, evangélicos, como muitos falam, que eu nem gosto disso, de mencionar essa palavra evangélico, aí estamos aí apelando também para o espiritismo. Estamos no mesmo caminho do espiritismo. Por quê? De acordo com a Bíblia, quando a pessoa morre, o que acontece? A pessoa morre, o espírito da pessoa não volta mais para aqui, para a terra. Não volta. Não, não existe isso. O espírito volta para Deus. Entendeu? A alma da pessoa volta para Deus. Então, não tem essa questão de espírito de Jezabel estar atuando nos nossos dias de hoje. E nem tampouco um demônio com esse nome de espírito da Jezabel. Não existe isso na Bíblia. Então é isso que nós temos que analisar. Muitas das vezes a gente fica falando coisas que verdadeiramente não é bíblica, se torna o quê? Heresia. Porque se nós só acreditar que existe a atuação do espírito da Jezabel nos dias de hoje, então nós vamos acreditar em espíritos manifestando em pessoas e vamos depois acreditar até mesmo em reencarnação. Isso não pode acontecer. Isso não existe. Então é isso, meu amado irmão. É sobre essa doutrina aqui que as pessoas falam, o espírito de Jezabel. Então, nunca fale para alguém, você tem o espírito da Jezabel, você é isso, você é aquilo. Nunca diga que a pessoa, fulano de tal, é usado pelo espírito da Jezabel, que não existe esse espírito atuando nos nossos dias de hoje. Não existe. Isso é simplesmente, como se diz, uma linguagem, uma figura de linguagem que muitos usam, inclusive usando esse texto aqui de Apocalipse que nós acabamos de ler. Porque aqui não está se referindo ao espírito, aqui está fazendo referência à memória da Jezabel e não ao espírito dela, tá certo? Deus abençoe. E se você gostou desse vídeo, que você possa estar compartilhando com mais pessoas e também deixando aí a curtida, tá certo? O joinha. Deus abençoe, fique todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e beijo no coração. Tchau, tchau.